Abra a palavra de Deus comigo no livro de Êxodo, no capítulo 14. Livro de Êxodo, alguns dizem Exodó, mas não é Exodó, né? É Êxodo. A palavra Êxodo no hebraico significa saída, retirada. Esse livro conta a história da saída do povo de Israel depois de 430 anos de escravidão no Egito. Êxodo, capítulo 14. Eu já ministrei essa mensagem aqui em outras oportunidades, mas eu quero nessa noite, uma vez mais, trazer um pouco daquilo que Deus tem falado conosco nessa semana, em nome do Senhor Jesus. Êxodo 14, quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Êxodo 14 diz assim, nós vamos ler alguns versículos sorteados, amém? Êxodo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Pula agora para o versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Uma das coisas importantíssimas que eu e você precisamos aprender e absorvermos em relação ao nosso Deus é que aquilo que Deus fala, Ele não muda. O que Deus declara, Ele não volta atrás. O que Ele determina e estabelece, Ele não se arrepende. Na palavra de Deus, no livro de Números, no capítulo 23, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele determina, Ele realiza. No livro de Isaías, no capítulo 55, a Bíblia diz que a palavra de Deus, quando sai da boca dele, não volta para ele vazia. Ela sempre realiza, sempre faz aquilo que agrada a Ele, e sempre ela prospera naquele propósito para qual Deus a enviou. O que eu quero que você compreenda é que o versículo 14 fala que o povo de Deus já havia saído do Egito, debaixo da bênção de Deus, debaixo de uma manifestação poderosíssima de sinais, prodígios e maravilhas que Deus realizou através de Moisés para convencer Faraó e todo o povo do Egito a libertar o povo de Israel. Eles já estavam caminhando, já estavam prosseguindo, e Deus, através de Moisés, Ele liberou uma palavra profética sobre o povo, antecipando acontecimentos que viriam, antes mesmo desses acontecimentos se manifestarem. Isso se chama profecia, ou ato profético, ou voz profética. Deus, Ele fala antecipadamente
alertando, aconselhando, instruindo, orientando o povo, a igreja, acerca de um posicionamento. Ele fala de uma forma profética, antecipando situações que ainda não aconteceram. Deus falou através de Moisés, dizendo para o povo: vai acontecer o seguinte, vocês vão sair do Egito, e vocês vão chegar em um determinado lugar, vocês vão se acampar ali, vocês vão permanecer ali diante do mar, e vai acontecer o seguinte: Faraó vai ficar revoltado, ele vai achar que ele fez uma loucura ao ter libertado vocês da escravidão, ele vai reunir o exército dele e vai perseguir vocês, mas fiquem tranquilos, porque tudo está sob o meu controle, e eu vou manifestar a minha glória, e eu vou acabar com todos os egípcios, e eles não vão nunca mais perseguirem vocês. Eu estou usando uma linguagem bem popular para você entender, mas foi exatamente isso que Deus falou. Numa linguagem mais comum, foi exatamente isso que Deus falou. É como se Deus dissesse para o povo assim: fiquem tranquilos, os acontecimentos que vão vir vão ser assim, assim e assim, mas fica tranquilo. Diga para quem está do teu lado: Deus nunca perde o controle de nada, irmão. Nada. Mesmo quando Ele permite que os acontecimentos não sejam aqueles que nós esperávamos. E uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é que Deus nunca vai fazer as coisas do jeito que nós queremos. Seria muito bom, né? Seria tão bom, né? Se você projetasse as coisas e falasse assim: Deus, o Senhor vai fazer dessa maneira. Vai descer um anjo do céu, com uma roupa brilhante e resplandecente, com uma bandeja de ouro, e ele vai trazer assim, um presente para mim assim, que vai ser assim algo surpreendente, mas não é assim. Você sabia que muitos presentes de Deus vêm empacotado no meio de tribulações e dificuldades? Você sabia? Você sabia que muitas vezes dádivas do Senhor, oportunidades de Deus, elas vêm no meio de situações adversas, elas vêm no meio de desertos, no meio de vales, situações que muitas vezes nós não compreendemos. Pastor, me dá um exemplo disso. Então vamos lá, a história de José. Deus revelou a José sonhos proféticos, sonhos maravilhosos, que relatavam que José estaria numa posição de destaque acima do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Só que logo depois que José recebeu a revelação desses sonhos, a vida dele se tornou o quê? Eu já falei. A vida dele se tornou uma desgraceira, irmão. Só que por trás de toda aquela dificuldade, havia um propósito de Deus. E o mais incrível é que José percebeu isso. Mesmo sendo um adolescente, entre 17 para 18 anos, ele percebeu: Deus está provando a minha fé. Deus está fazendo um teste comigo. Ele está vendo se o meu coração realmente está apegado à vontade dEle, independente das circunstâncias que me cercam. Então eu acredito, porque o meu Deus nunca perde o controle de nada. Eu tenho certeza que essa situação, ela está sendo permitida, porque vem coisa grande de Deus por aí. Sabe, meu irmão, quando um crente fiel, quando alguém que adora a Deus, que serve a Deus com inteireza de coração, começa a passar por lutas e por dificuldades, sabe qual é o meu conselho? Fica tranquilo, que vem vindo glória de Deus por aí. Vem vindo glória de Deus por aí. O meu conselho é permanente. Fica firme, irmão. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gemer, geme. Se não estiver aguentando, grita para Deus. Mas fica na posição de fidelidade, porque vem glória de Deus por aí. E geralmente não falha. Diga para quem está do teu lado, fala assim: é batata, irmão, não falha. Deus havia falado para o povo: olha, vai acontecer dessa maneira, fiquem tranquilos. Só que uma das coisas que o povo de Deus, infelizmente, naquele tempo,
E infelizmente, hoje também, o povo não tem prestado atenção naquilo que Deus fala. Diga para quem está do teu lado, quando Deus falar com você, presta atenção, irmão. Não fica viajando na maionese. Larga o WhatsApp um pouco, deixa o Facebook de lado. Deus quer falar com você. E quando Deus fala com você, presta atenção, querido. Porque aquilo que Deus falou, com certeza, vai ser algo que você vai precisar usar diante de uma situação. Deus falou, e do jeito que Deus falou, aconteceu. Eles chegaram diante do mar, estavam acampados ali, e de repente Faraó endoideceu. Faraó juntou os seus generais, os seus oficiais, e disse assim: o que nós fizemos? Nós libertamos o povo de Israel, e agora quem é que vai trabalhar para nós? Não, reúna todo o exército, vamos persegui-los, vamos capturá-los de novo, e vamos escravizá-los novamente. Estava acontecendo tudo do jeitinho que Deus falou. Só que o povo não havia prestado atenção, e por não haver prestado atenção, o alvo da revolta do povo, o primeiro que foi cobrado, o primeiro que foi achincalhado, o primeiro que eles queriam massacrar, quem era? Quem? O líder, Moisés. Diga para quem está do teu lado, e eu vou falar olhando para esse moço aqui. Ser pastor não é fácil, né? A palavra do Senhor fala assim, Jesus diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O primeiro, irmão, a culpa é do pastor. A culpa é dele. É porque ele não está orando direito. É porque ele não acorda nas madrugadas. Ainda bem que eu acordo nas madrugadas para orar. É porque ele não lê a Bíblia. A culpa é dele. E aí, Moisés tentou fazer com que o povo despertasse. Moisés reuniu o povo e falou assim, vou usar a minha linguagem: gente, fiquem tranquilos, tudo que está acontecendo está sob o controle de Deus. Lembra do que Deus falou? Fiquem sossegados. Olha, não se desesperem. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão vê-los de novo, porque Deus falou que ele seria glorificado. Olha, vocês calem a boca. Para de murmurar, para de reclamar, cala a boca, porque Deus vai pelejar por vocês. Fiquem calados, não murmurem. Meu irmão, quando as coisas não estiverem saindo do jeito que você quer, diga para quem está do teu lado: fica de boca fechada, irmão. Se você não vai falar aquilo que glorifica a Deus, se você não vai abrir a boca para orar, não reclama, não murmura, mesmo que você não está entendendo. Se você tiver qualquer dificuldade, liga para o pastor, o telefone está lá, ó. Liga: pastor, eu estou pensando em murmurar. Não, irmão, não murmura não. Pode fazer isso? Pode. Pastor, eu estou pensando em reclamar. Não reclama não, irmão, vamos orar, eu vou orar por você. Não reclama não, fica quietinho. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo. Então, não é para você entender, é para você confiar e crer. Você não vai entender mesmo. A nossa mente humana não é capaz de entender os desígnios de Deus, mas acredita. Deus nunca falou para você compreender. Deus falou para você crer e confiar. Deus nunca falou para você: vou te explicar tudo, você vai entender tudo. Deus sempre falou assim para você: creia, confia, obedeça, persevera. Deus não falou assim: eu vou explicar tudinho para você. Existem coisas, irmão, existem respostas que nós só vamos ter lá na glória. Só lá. Quer ver uma delas? Como é que Deus existiu? Explica para mim. Mesmo com base bíblica. Pastor, a Bíblia fala que Deus... Mas como que Deus nasceu? É só lá, irmão. Não põe esse barulho de carroça na cabeça não, que você vai pirar. Não tem como explicar. A Bíblia fala que antes que houvesse dia, ele já era. Ele já era pronto. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 fala assim, ó: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas a nós e aos nossos filhos. Ou seja, o que eu e você temos que saber está na Bíblia. Agora, existem coisas que é só lá. Só lá. Tem mistério. Como é que Deus criou os anjos? É só lá, irmão. É só lá. É só lá.
Agora, Deus espera que você confie. E aí, impressionante que uma das coisas que eu tenho percebido nesses dias é que quando Deus libera uma palavra, Ele não vai falar de novo. Agora, se Ele tiver que falar, vai ser para puxar a sua orelha, se você não acreditou naquilo que Ele falou com você. Deus faz isso, irmão. E a prova é o que o texto diz, o versículo 15. Deus fala assim para Moisés: por que é que vocês estão clamando? Eu já não falei para vocês como que ia ser o segmento dos acontecimentos? Eu não falei para vocês que vocês iam ficar acampados aqui e que Faraó ia se levantar com o exército dele e ia perseguir vocês? Eu já não falei para vocês que eu vou ser glorificado nessa situação, que eu vou me manifestar e o meu nome vai ser engrandecido? Eu já não falei? Aí Deus falou assim para Moisés: por que é que vocês estão clamando? Por que é que vocês estão orando? Existem coisas, irmão, que não precisa orar, porque a palavra de Deus já declara a realidade daquilo que Deus pensa a respeito da situação. Por isso que é importante conhecer a Bíblia. Você pode até orar, mas ora tomando posse. Deus, o Senhor, falou. Jesus, está escrito na tua palavra, no livro de Marcos, no capítulo 16, que eu vou colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Então eu vou Não aconteceu? Não aconteceu? O Jean se deparou com uma pessoa que estava com uma enxaqueca assim de dar desespero. A pessoa estava com os olhos, os olhos estavam fumegando de tanta dor. E aí, movido pelo Espírito de Deus, ele pediu para orar pela pessoa. Colocou a mão e orou. A pessoa falou que a dor saiu instantaneamente. Ela até começou a chorar. A dor saiu instantaneamente. Uai, pastor, o que ele fez demais? Uai, ele fez o que Jesus falou. Impôs as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Em nome de Jesus, receba cura pelo poder do nome de Jesus. Pronto, filho. Não precisa orar. Estavam orando para ser batizado em línguas estranhas, né? Você sabia que você não precisa orar para ser batizado em línguas estranhas? É só você tomar posse. Por quê? Porque no livro de Marcos, né, capítulo 16, Jesus falou assim: em meu nome falarão novas línguas. Isso é uma declaração enfática de algo que ele já deu. Então é seu direito, como servo de Deus, orar em línguas estranhas. Porque ele disse: em meu nome falarão novas línguas. Quando eu entendi isso aí, meu irmão, Deus manifestou aquilo que já era meu. Porque eu tomei posse de algo que ele declarou. Deus falou para Moisés: olha, vocês estão clamando, mas eu não vou liberar palavra nenhuma, porque já há uma palavra liberada. Vocês têm que seguir em frente. Eu não mandei vocês seguir em frente? Siga em frente, valorizando aquilo que eu já falei, porque aquilo que eu falei, eu tenho o compromisso de fazer cumprir. Livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, Deus diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. A palavra velar, nesse sentido, significa: eu tenho compromisso com aquilo que eu falei. Aquilo que eu falei, eu vou realizar, porque eu sou Deus. E quando eles começaram a marchar, diga para quem está do teu lado: o mar se abriu, irmão. Uma das coisas que muitas pessoas têm perdido a oportunidade de viver o milagre de Deus é exatamente por isso. Porque surgem situações em que o mar vai estar diante de nós, a muralha vai estar diante de nós, o gigante vai estar diante de nós. Mas muitas vezes as pessoas, se você ler o texto, você vai ver que o povo de Israel deixou de acreditar no que Deus falou, porque eles olharam ao redor. Eles viram Faraó se aproximando. E é uma das coisas que Satanás mais tem feito. Ele cria circunstâncias visíveis e aparentes para tirar os nossos olhos daquilo que é invisível.
Quando Deus fala com você, o único sinal que você tem é a palavra que Ele falou. E essa palavra é invisível. Ela fica guardada no teu interior, no interior do teu coração. Você não a vê com os olhos humanos até a manifestação dela. Por isso que a Bíblia fala que nós que somos cristãos, nós não andamos por aquilo que nós vemos. O incrédulo que anda assim. O incrédulo que precisa ver para crer. Não, nós cremos para depois vermos. Nós somos diferentes. Por que que Pedro, acho que é Mateus 14, se não me falha a memória, quando Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, sabe? E eu creio que ele andava todo metido sobre as águas, né? Ele olhava para os discípulos e fazia assim, ó. Só eu estou andando sobre as águas. Mas aí de repente a Bíblia fala que ele olhou o vento, ele percebeu o vento, ele tirou os olhos daquilo que Deus falou para olhar para as circunstâncias do barulho do vento. E quando ele fez isso, a Bíblia fala que ele começou a afundar. Diga assim para quem está do teu lado: não tira os olhos daquilo que Deus tem falado. Não tira o foco daquilo que Deus tem falado. Meu irmão, quando Deus falou para eles, marchem em direção ao mar, alguma coisa Deus ia fazer. Se o mar não se abrisse, eles iam flutuar sobre o mar, até chegar do outro lado da margem. Se eles não flutuassem, eles iam ser arrebatados, sabe? Iam desaparecer aqui e aparecer, eu não sei, alguma coisa Deus ia fazer, por causa da disposição de permanecer crendo no que Deus falou. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Vocês estão vendo o que aconteceu lá na Bolívia? Vocês estão sabendo, né? Do que aconteceu lá. Não se assuste se isso vier acontecer aqui no Brasil. Não se assuste. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. É tempo de nós focarmos a nossa fé naquilo que Deus tem falado pela palavra dele. Por isso que o diabo não quer que você conheça a Bíblia. Por isso que Satanás não quer que você foque. O diabo quer criar circunstâncias e situações muitas vezes até aleatórias, alegóricas, bonitas, interessantes, atrativas, para você tirar o foco do que Deus fala, para focar naquilo que é visível, naquilo que é bonito, glamouroso. E quando você faz isso, Satanás sabe que você vai ser uma presa fácil para ele. Porque ele sabe que Deus não tem compromisso com aquilo que te cerca e que te rodeia. Deus tem compromisso com a palavra dele, meu irmão. Por isso que no livro de Salmos, no capítulo 119, o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ele está dizendo, olha, a única maneira de eu não ser influenciado por aquilo que me cerca, por aquilo que me rodeia, a única maneira para que eu não seja atraído para aquilo que é glamouroso, atrativo, interessante, a única maneira de eu não ser levado a assumir posicionamentos e tomar decisões e fazer escolhas que vão trazer tragédia sobre a minha vida, a única maneira é escondendo a palavra de Deus no meu coração. É a única maneira, irmão. É por isso que o que Deus está falando conosco nessa noite é: continue crendo na palavra do Senhor. Pastor, eu cheguei diante do mar. Continua crendo no que Deus tem falado. Pastor, eu estou diante da muralha. Continua crendo no que Deus tem falado. Pastor, o gigante se levantou diante de mim. Continua crendo na palavra, porque Deus, através da sua palavra, Ele vai se manifestar de uma maneira sobrenatural. O que traz o sobrenatural de Deus é a valorização e a obediência pela palavra dele. Fica de pé, querido, na presença do Senhor. Continua crendo. Aquilo que Deus tem falado. Sabe qual foi o maior erro do povo de Israel? Eles saíram do Egito sem levarem no coração a palavra que Deus liberou como promessa sobre a vida deles. Eles se esqueceram de tudo que Deus fez.
Porque não levaram a palavra de Deus no coração. Sabe por que muitas pessoas passam pela igreja e depois vão embora? Porque elas não são ensinadas a guardar a palavra no coração. Elas são ensinadas a viver em momentos prazerosos, interessantes, como se a igreja fosse um clube recreativo, ou um salão de festas. Não, a igreja é o lugar onde a palavra de Deus é ensinada, onde o povo é ensinado a valorizar aquilo que Deus fala. Se a igreja não tem esse objetivo, ela perde a condição de igreja e se torna um lugar comum. E infelizmente é o que tem acontecido. Existem lugares que foram levantados por Deus, e eu reconheço isso, mas que se tornaram pontos atrativos de reunião de pessoas que não têm como objetivo aprender e valorizar aquilo que Deus fala. Ou seja, a igreja se tornou um clube social. Se tornou um clube social. Mas ainda bem que a igreja não é esse salão. A igreja não é esse templo, esse prédio. Diga assim para quem está do teu lado: ainda bem, fala aí, ainda bem que a igreja somos eu e somos você. Amém? Fecha os teus olhos nesse momento. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos para o alto. Deus, nós te louvamos, Pai, porque toda palavra que o Senhor tem falado a nós como teu povo, ela vai se cumprir, independente das circunstâncias, independente de quanto tempo já tenha passado, ou do que tenha acontecido até agora. Nós cremos que quando o Senhor libera uma palavra, essa palavra é uma palavra viva, poderosa, eficaz, e ela vai cumprir em nossa vida aquilo que é propósito do Senhor, aquilo que é vontade do Senhor. Ainda que estejamos diante do mar vermelho, ainda que estejamos diante da muralha, ainda que o gigante se levante, ainda que todas as circunstâncias venham sobre nós, nós cremos que haja o que houver, aconteça o que acontecer, a tua palavra, as tuas promessas, aquilo que tu tens falado, vai se cumprir na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor: encha-nos com o teu Espírito Santo e nos motive, nos entusiasme a cada dia para continuarmos prosseguindo, fazendo a tua vontade, cumprindo o teu querer, crendo que o poder da tua palavra há de se manifestar com prodígios, sinais e maravilhas, e o teu nome, ó grande Deus Jeová, há de ser glorificado, há de ser engrandecido, em o nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda a presença do Senhor aqui, meu irmão.
Aleluia!